graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Que bom estar mais uma vez junto com vocês, com todos os nossos irmãos, com as pessoas que estão nos ouvindo, para nós louvarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus, para recebermos também a revelação da sua palavra. Temos vivido tempos desafiadores, mas quanto mais nos aproximamos da palavra do Senhor, mais temos a convicção de que não importa o tempo, Ele permanece fiel, Ele permanece sendo bom, Ele continua no controle de todas as coisas. Que essa seja uma noite onde essa convicção esteja firme no seu coração. Eu quero convidar você a, junto conosco, não a assistir esse culto, mas a participar dele. Eu quero que você já comece fazendo isso, participando de uma forma intensa aí, convidando outras pessoas para estarem com a gente também nesse momento. Familiares, amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, que você que vai desfrutar desses momentos na presença do Senhor, faça isso acompanhado. Talvez não aí na sua casa, mas acompanhado à distância por aqueles que você ama, por aqueles que você entende que, assim como nós, precisam ser alimentados no Senhor para atravessar esse tempo. O alimento que vem do céu é um alimento sólido, é um alimento que refaz as nossas forças, é um alimento que aumenta a nossa imunidade, não só contra as enfermidades, mas contra a tristeza, contra tantas coisas que tentam nos abater nesse tempo. Eu espero que essa seja uma noite especial em sua vida, mas mais do que especial em sua vida, eu espero que nessa noite você possa louvar o nome do Senhor, você possa adorar o nome do Senhor e possa ser visitado por Ele aí. Eu queria começar esse culto orando com você, para que nós invoquemos a presença do nosso Deus, e eu queria que você fechasse o seu olho nesse momento. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te adoramos, porque Tu és bom, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso. Deus, nós Te bendizemos, Deus, nosso coração se rende em gratidão a Ti, gratidão por esse dia, porque nesse dia nós tivemos a experiência de ter sido abençoados pelo Senhor com o nascer do sol, com o fôlego que entra sobre pelo nosso nariz nesse momento, com o fôlego de vida. Nós estamos aqui, estamos vivos, isso é prova da Tua fidelidade, da Tua bondade, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós temos passado por tribulações, por provas, mas o Senhor é conosco, e essa convicção tem estado firme no nosso coração. Mas Deus, eu quero Te pedir nesse momento, junto com os meus irmãos, por aqueles que estão também participando desse culto e que ainda não têm essa convicção, que essa seja uma noite de salvação, que essa seja uma noite de encontro contigo, que essa seja uma noite de alívio, onde as pessoas que estão aqui conosco possam, assim como eu fiz um dia e tantos que estão presentes nesse momento, aliviar as bagagens que vem carregando por tanto tempo, deixando todas elas aos Teus pés, Senhor. A Tua palavra diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Deus, eu Te peço, assim como essa palavra me alcançou um dia, e trouxe para mim uma leveza e uma convicção da Tua bênção sobre mim, que ela alcance cada pessoa que está aqui nessa noite participando com a gente. Quero Te pedir que o Senhor, pela Tua bondade, receba os louvores que serão entoados ao Teu nome, e que também pela Tua bondade, Deus, o Senhor revele ao mensageiro do Senhor para nós nessa noite aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que nesse momento, com alegria, você junto conosco louvasse o nome do Senhor. Você não vai estar cantando para nós, você não vai estar cantando para a pessoa que está do seu lado, nem para o teu vizinho. Não se preocupe com quem vai julgar sua voz nesse momento. O seu louvor só precisa ir para um lugar, para o céu. Então cante de uma forma que você entenda que Ele está chegando lá em cima. Vamos adorar o nome do nosso Deus, dizer que o reino dEle é eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos declarar mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O reino do nosso Deus, ele é eterno. E o que não faltam são adjetivos para esse Deus em quem nós acreditamos e no qual nós confiamos. Ele é lindo, ele é maravilhoso, mas acima de tudo, ele é santo. E isso diferencia ele de mim, de você e de qualquer outro que se intitule por aí. Só ele é santo. Vamos declarar isso nesse momento. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto
mais uma vez. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e posso diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e posso diante de ti. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Oh, 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 amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que bom louvar ao Senhor. E que bom que a gente pode louvar ao Senhor junto com você, ainda que à distância. E isso tudo é bênção do Senhor. A gente está passando por um momento de distância, mas Deus continua sendo bom. É só a gente parar e observar como Ele tem provido meios de mesmo à distância estarmos juntos. A igreja está aí na sua casa. E Deus tem sido fiel a nós nesse período, irmãos. Deus tem abençoado a igreja e vocês têm sido usados como canal de bênção do Senhor na vida da igreja de vocês. Nós louvamos a Deus pela fidelidade de cada irmão. Nós louvamos a Deus porque mesmo não estando presentes aqui, no templo físico, os irmãos continuam sendo bênção na vida da igreja. A igreja tem sido sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. A igreja tem sido sustentada pelas ofertas que têm vindo através da vida de cada um de vocês. Os irmãos podem ver que a gente tem a cada culto divulgado aqui na tela as informações bancárias do banco, né? A gente tem o QR Code, a gente tem o nosso número bancário para quem quiser fazer uma TED, uma transferência. Tem também o número da igreja, o número de contato da nossa secretaria, que pode ser acessado por qualquer irmão. Então o que não falta é forma e possibilidade de ofertar. Se essas três não lhe satisfizer, você pode também vir aqui na portaria, porque os nossos funcionários estão preparados também para receber a oferta, o dízimo do irmão e tratar ela da forma devida aqui dentro. Acima de tudo, nós louvamos a Deus, porque tem derramado sobre a vida do povo dele nesse tempo, um tempo tão difícil e desafiador, a liberalidade de contribuir. Você, meu irmão, tem sido bênção. Essa obra não tem parado, primeiro porque ela é do Senhor e jamais vai parar. Mas segundo, porque você tem aceitado o chamado de contribuir e de ser fiel. Nós louvamos a Deus pela sua vida. A igreja tem avançado, as portas estão fechadas, isso nos empurrou para fora e tem feito a igreja ser resposta de Deus nesse tempo. Nós temos, através das ofertas, atuado na distribuição de cestas básicas, de kits ligados à proteção pessoal nesse momento, de máscaras. Então a igreja tem conseguido ser presente e assistir a comunidade porque você tem entendido a responsabilidade, o privilégio, a bênção de ser cooperador, de ser dizimista. Que Deus te abençoe, que Deus faça transbordar nos seus celeiros, que Ele derrame sobre você
ricas e abundantes bênçãos. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração. Agradecemos a você e agradecemos a Deus, porque tem permanecido fiel à sua igreja. Quem cuida da igreja é o Senhor, e Ele zela dela com muito carinho. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós vamos agora receber o maná do céu, receber o alimento que vem do Senhor, através da vida do nosso pastor Jonathan. Que Deus abençoe a sua vida, que você nesse momento se desligue de tudo e crie uma conexão com o céu, para receber aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida nessa noite. Deus te abençoe. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse momento a ler um texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos 123, capítulo 123, ou número 123, do verso 1 em diante. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a palavra dele que vai penetrar no seu coração. Pai, muito obrigado por esse momento. Quero te louvar e te engrandecer por tudo. Fala ao coração do teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Esse é um dos textos que mais eu gosto de pregar. Esse texto fala muito forte ao meu coração por uma série de razões. Dentre elas, o fato de que ele trata de maneira direta de Deus. E eu sempre gosto de destacar Deus nas minhas pregações e dizer para você que a importância de Deus para mim e para a sua vida faz toda a diferença. Deixa eu explicar um pouquinho para você o contexto desse salmo. O contexto desse salmo é interessante porque ele compõe um grupo de salmos que pode ser intitulado como salmos de peregrinação. E alguns vão dizer que os salmos de peregrinação, eles eram relatados e eram praticados em momento em que as pessoas iam peregrinando ao templo e ali cantavam. Certo comentarista bíblico vai dizer que esse breve comentário ele tem muita similaridade com o Salmo 120. E o livro de Salmos eu gosto demais porque ele trata da humanidade das pessoas, mostrando sua ansiedade, mostrando sua coragem, mostrando medo, mostrando muitas vitórias, apresentando também as derrotas. E esse Salmo de número 23, por ser um cântico de peregrinação, ele, além de ensinar o povo de Deus do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, ele também tem lições fundamentais para a minha caminhada com Deus e para a sua caminhada com Deus. Nós somos peregrinos, como disse Pedro. Estamos de uma terra caminhando, recebendo as orientações de Deus e indo para o alvo onde o Senhor quer que nós estejamos. Esse salmo nos mostra não apenas a atitude de um homem, mas transmite a importância de Deus para todos nós. Esse salmo ele vem de um coração ou de corações que estavam desejosos diante de uma profunda perseguição. É só você perceber de maneira muito clara o verso de número 3 e o verso de número 4, quando eles dizem assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. A situação não era fácil. Havia desprezo, zombaria, orgulho, perseguição. E diante disso,
O que é que nós podemos aprender com esse Salmo de número 123? É possível eu e você percebermos que no Antigo Testamento havia muito sofrimento que acompanhava o povo de Deus. Vejamos algumas referências. O Salmo 124, o povo ali foi quase extinguido, e se não fosse o Senhor, o povo seria aniquilado. O Salmo 123 nos mostra o povo num contexto de cativeiro. Mais adiante é possível vermos a imagem de um agricultor, onde um homem plantava, semeava, chorando. Que sofrimento, que momento difícil. É possível que você esteja idêntico ao povo de Israel. É possível que você esteja sofrendo, e de acordo com alguns estudiosos, muitos cristãos foram mortos por causa da fé em Deus. O sofrimento sempre acompanhou o povo de Deus, sempre acompanhou. Portanto, diante disso, eu quero dizer para você que esse Salmo de número 123, ele é iniciado por uma oração, possivelmente a oração de um sacerdote no verso 1. O verso de número 2, ele vai trabalhar a participação das pessoas, quando o sacerdote dizia: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. E o verso de número 2 soava como um coro: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Os versos de número 3 e 4 é o encerramento desse momento de peregrinação e de cântico de peregrinação. Que coisa importante nós compreendermos esse salmo. Eu quero fazer alguns destaques para você, a partir da leitura desse Salmo 123. São 3 imagens que eu percebo de Deus nesse Salmo, e é justamente a partir dessas 3 imagens que eu quero intitular a minha reflexão. 3 imagens de Deus no Salmo 123. A primeira imagem que eu e você podemos enxergar nesse salmo está no verso de número 1. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. As escrituras, elas vão apresentar muitas imagens sobre Deus, todas elas nos mostrando algo sobre sua natureza. Deus, ele vindo ali no Monte Sinai, mostrando o seu poder. Deus, ele se exemplificando ao povo, dizendo quem ele era, quando ele apresentou-se a Moisés e disse: diga ao povo, diga a Faraó que o eu sou te enviou. É possível você olhar aqui para esse texto e perceber que Deus é apresentado aqui em um trono. E o texto diz: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. É óbvio que quando olhamos para o texto é possível entendermos que Deus está no governo e no comando de todas as coisas. Portanto, o texto do verso 1 é muito claro quando ele decide olhar para Deus. Diante de um contexto de muita dificuldade, de muita indecisão, diante de muitas pessoas na época, o salmista ou as pessoas que estavam ali naquele contexto, eles disseram: nós olhamos para o Senhor. E olhar para Deus é uma decisão. Olhar para Deus deve ser a mais importante atitude que você precisa tomar. A situação não é fácil, são muitas lutas, muitos problemas, muitas adversidades, mas para quem você está olhando? Você está olhando para as ondas do mar, para os ventos, ou você está olhando para aquele que está sobre o trono? É fundamental olharmos para Deus, e eu quero fazer alguns destaques sobre essa expressão olhar para Deus. A primeira, olhar para Deus significa confiar nele. Confiar é a ideia de um filho que, diante do medo que o assola, que vem sobre ele, ele percebe a presença do pai.
aquilo faz com que ele foque os seus olhos no Pai e encontre paz e descanso diante do medo. Lembra dos discípulos quando estavam com Jesus no barco, diante das tempestades, do vento? O que foi que eles fizeram? O texto bíblico diz que eles vão e procuram o Senhor Jesus. Olhar para Deus deve ser caracterizado por um ato de crença. O texto diz: a ti levanto os meus olhos, tu que ocupas o trono nos céus. Deixa eu te fazer uma pergunta: eles estavam vendo Deus? Que trono eles estavam vendo? Buscar a Deus, olhar para Deus é um ato de fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 6 vai nos ensinar que nós devemos, quando buscarmos a Deus, crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O povo não estava vendo o trono de Deus, eles não estavam vendo Deus literalmente sentado em um trono, mas eles acreditavam que Deus estava no controle. O olhar para Deus, ele deve ser firme e constante. Imagine se em algum momento da luta você olha para a tempestade e depois olha para Deus, depois olha para a tempestade, depois olha para Deus. Imagine, o que é que vai acontecer? Você vai afundar. Portanto, diante da luta que você está vivendo, é fundamental você seguir a primeira lição do verso 1: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. A expressão ocupas aqui denota que o trono não está vazio. O trono está ocupado, existe alguém no trono, e o trono nas escrituras ele tem alguns significados. Trono na escritura revela poder, o trono na escritura revela glória, o trono na escritura revela domínio e soberania. Quem é que está sentado no trono? Deus. Portanto, ele disse: a ti levanto os meus olhos. Foi uma atitude não precipitada, mas intencional, não só do líder religioso, mas também da congregação, da comunidade. E ele disse: o trono está ocupado. Isso me remete à história do texto de Isaías no capítulo 6, quando Isaías ele está ali possivelmente no templo, e foi no ano em que morreu o rei Uzias. E se você não conhece a história do rei Uzias, é só você fazer uma leitura no livro de 2 Crônicas. Você vai perceber que ali Uzias foi um dos reis que mais poder teve. Ele conseguiu crescer em diversas áreas, mas ele, como um homem mortal, diz o texto bíblico que ele morre. E no momento em que o rei Uzias perece, o texto bíblico vai dizer que Isaías ele olha e vê alguém sentado no trono, ou seja, sentado, revelando o seu poder, revelando sua glória, revelando o seu domínio e a sua soberania. E o texto vai destacar em Isaías, no capítulo 6, que houve algo interessante no texto, porque aquilo se enche da glória de Deus, aparecem seres angelicais, ou seja, Deus é soberano. Diante do que você está passando, diante do que você está vivendo, diante das lutas que você tem enfrentado, é necessário você atentar para o versículo 1: levante os olhos para Deus, porque Ele está no trono. A palavra trono, ela é vista no livro de Salmos com bastante frequência. Só para citar para você o Salmo de número 9, o verso de número 4. O Salmo de número 9 é interessante, porque eu quero citá-lo para você, eu quero fazer menção dele lendo. Salmo de número 9, o verso 4, diz assim: pois defendestes o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentastes, julgando com justiça. Verso de número 7, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Salmo 11, verso de número 4, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deixa eu ler mais um salmo para você, porque a expressão trono ela é muito destacada no livro de Salmos. O salmo de número
45, verso de número 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Eu poderia destacar inúmeros textos no livro de Salmos, onde Deus é destacado no seu trono, sempre com governo, sempre com poder, sempre com glória, sempre com majestade, sempre com domínio. Deus está acima de tudo e de todos. O contexto do povo de Deus era difícil. Eles estavam possivelmente sendo perseguidos. Alguns vão dizer isso. Apesar do texto ser um texto lido em um tempo de peregrinação, alguns dizem que ele foi feito em um contexto de muita dificuldade. É só você fazer uma leitura breve nos demais versículos, principalmente os versos de número 3 e 4. O livro do Apocalipse, ele vai concluir mostrando quem está no trono. O nosso Senhor está no trono. Apocalipse capítulo 4, verso de número 1 em diante, e o capítulo 5, verso do número 1 em diante. Portanto, eu quero chamar a sua atenção, dizendo que Deus é aquele que está num trono da graça. Hebreus capítulo 4, o verso de número 14. A segunda lição que eu quero destacar sobre Deus, ou a segunda imagem que eu quero destacar de Deus no Salmo 123, é a imagem de Deus como o Senhor. Você pode perceber comigo aí, verso de número 2: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Você percebeu quantas vezes a expressão olhos vai aparecer no texto? Os olhos dos servos, os olhos das servas, os nossos olhos. O verso de número 2, ele é destacável pelo fato de que no verso 1, Deus está no trono. No verso de número 2, Deus é um Senhor que tem servos. E o interessante é que o povo, eles não estavam vendo o Senhor no sentido literal, mas eles disseram: assim como os servos olham para a mão do seu Senhor e as servas olham para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos. Por 3 vezes a palavra atentos é destacada no texto. Eu li uma história interessante. A história foi de um grande pastor, o reverendo Martin, que era um pastor batista. E essa história é um pouquinho antiga, mas ela tem uma lição muito interessante para a gente. Em 1904, ele foi, junto com sua esposa, convidados a ir a Nova York, em visita aos amigos. Chegando ali, aquela cidade cheia, como sempre, do vai e vem, muito movimentada, fez com que as forças da sua esposa, ela caísse, se exaurisse. E essa história vai dizer que ela ficou com a sua saúde muito debilitada, a esposa desse pastor. Enquanto eles estavam ali, ele recebeu um convite para pregar em uma igreja. E geralmente o pastor, quando está viajando, ele nunca está de férias. Ele recebeu um convite para pregar ali. Justamente no dia em que ele iria pregar, a sua esposa teve uma recaída, por incrível que pareça. E aquilo fez com que o pastor ficasse em um estado de alarme. Ele ficou perplexo, sem saber o que fazer, sem saber como resolver. E aí ele foi até o seu telefone, ele pegou, tirou seu telefone do gancho e começou a ligar para os líderes daquela denominação, daquela igreja, e avisou, e quase chegou a avisar, na verdade, que não iria pregar. No momento em que ele estava tentando
desistir daquela agenda, já achando que não havia solução, já tinha pegado o telefone, tirado do gancho. O seu filho chegou próximo a ele, seu filho de 9 anos, e disse assim: papai, você não acha que, se for da vontade de Deus, que o Senhor pregue hoje à noite, Ele mesmo cuidará da mamãe enquanto o Senhor estiver fora? Aquilo acendeu uma luz no coração daquele homem pastor, aquele homem que tinha qualidades eclesiásticas. Ele atentou para a voz do menino e ele começou a ponderar. Ele orou ao Senhor e pediu que o Senhor tomasse conta da esposa e foi pregar. Ele pregou uma mensagem poderosa, irmãos, uma mensagem poderosa, e o Senhor salvou muitas vidas. Muitas pessoas foram impactadas pelo poder de Deus ali naquela igreja. Muitas pessoas foram abençoadas. Enquanto a esposa dele estava em casa com o seu filho, ao voltar, quando ele foi entrando, seu filho foi até o encontro do pai e estendeu uma folha para o seu pai, uma folha de papel, em que algo estava escrito. E pense bem comigo, o que você acha que estava escrito naquela folha? Era uma bela letra de uma canção. Era uma bela letra. E eu e você conhecemos um pouco dessa canção. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Essa canção ecoou de forma profunda. Era apenas a letra. E aquele pastor, quando pegou aquele bilhete, aquela folha, que olhou para aquilo, estava dizendo assim: desalentado o coração, Deus velará por ti, com terno amor e compaixão, Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti, no doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Aquele homem, reconhecendo a letra da esposa, ele foi até a sua esposa e disse assim: como foi que você conseguiu escrever esses expressivos versos? Você sabe o que foi que ela falou para aquele pastor? Ela disse: eu escrevi enquanto você pregava nas igrejas. Aquilo foi um impacto no coração daquele homem. Ele começou a compreender que Deus, como um Senhor, continuava cuidando dele, um servo. O texto bíblico vai dizer, no verso de número 2, que os olhos olhavam para as mãos. E o interessante é que nos países do Antigo Oriente era comum os homens transmitirem ordens por intermédio de gestos, de modo que os servos observavam a mão do seu senhor. Ou seja, era por intermédio daquele gesto com suas mãos que eles recebiam instruções. Para quê? Primeiro, execução de um trabalho. Segundo, a mão do Senhor, ou o seu gesto com as mãos, também indicava provisão. E por fim, proteção. Portanto, no verso de número 2, quando eles disseram: assim como o servo olha para a mão do seu Senhor, eles estavam aproximadamente entoando em adoração o seguinte: nós olhamos para as tuas mãos e nós vimos a provisão, nós vemos proteção, e nós vemos as instruções para trabalharmos, para prosseguirmos em frente. Portanto, a segunda imagem de Deus que eu vejo nesse texto, eu quero dizer para você: você não está sozinho. Você tem um Senhor que vela, que cuida de você. Diante das lutas que você passa, diante dos problemas que você enfrenta, Jesus, ele não saiu do barco. As tempestades vieram, as ondas se ergueram, o barco estava enchendo, mas em momento algum o Senhor Jesus saiu do barco. Você vai perceber que, como Senhor, o nosso Deus, ele proveu algumas coisas para o povo dele no Antigo Testamento, e eu acredito que pode prover para você nessas épocas de crise. Primeiro, comida.
Êxodo, no capítulo 16, do verso 1 ao 36, é possível que você leia na sua casa. É a história do Deus que providenciou o maná. Ele também providenciou água. No capítulo à frente, no capítulo 17, do verso 1 ao 7, Deus providenciou água. Lembra desse episódio? O povo precisava, o Senhor falou com Moisés, Moisés falou à rocha e a água apareceu. Deus proveu roupa para o povo. Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao 9, vai dizer que as alparcas, as chinelas não se acabaram, as roupas não diminuíram, nem se acabaram. O Senhor protegeu o povo, mesmo provando o seu povo para saber o que havia no coração. Deus providenciou todas as coisas. Deus providenciou também abrigo. É possível que você, ao ler o texto bíblico de 1 Reis, no capítulo de número 17, compreenda que Deus falou para Elias: Elias, saia do ribeiro e vá para Sarepta. Ou seja, Deus alimentou Elias, Deus deu possibilidade de um abrigo a Elias na casa de uma pessoa que possivelmente tinha até menos do que Elias. Elias, ele tinha Deus, por isso que aquela mulher tinha menos, porque é óbvio que no sentido de alimento ela tinha um pouquinho mais. Mas Elias tinha Deus e aquela mulher não tinha. Aquela mulher era uma pagã, mas o Senhor usou uma pagã para dar abrigo ao seu servo. E orientação, Deuteronômio no capítulo 28, o Senhor orienta o seu povo a andar de acordo com a sua palavra. Por último, a terceira e última imagem que eu quero destacar de Deus para você nessa noite, nesse momento é: devemos olhar para o Senhor como um Pai de misericórdia. É possível você ver isso nos versos de número 3 e 4. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Enquanto eles recebiam desprezo, arrogância, zombaria, eles olharam para Deus e primeiro viram o Senhor como um rei, aquele que estava sentado no trono. Segundo, como o Senhor, aquele que era o dono da vida deles e que poderia dar tudo o que eles necessitavam. E por último, ele enxergou o Senhor como aquele que era misericordioso. E misericórdia é sentir a partir do coração. O interessante é que quando eles usam a expressão cansados, nos versos 3 e 4, um grande comentarista bíblico, o Derek Kidner, ele vai dizer o seguinte: essa expressão pode ser entendida como estamos saturados. Gente, quantas pessoas estão bem por fora, mas o seu coração está machucado, estão amargurados, estão abatidos. Quantas pessoas já não têm vida em si mesmo, apenas estão caminhando, não têm vida em Jesus, não têm tranquilidade, não têm sossego, elas estão com a sua alma saturada. Pois diante disso eles disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. É possível vermos Jesus no Novo Testamento demonstrando misericórdia em muitos momentos. Em Mateus 9, versos 35 e 36, Jesus demonstra misericórdia para com as pessoas, e a expressão misericórdia vai aparecer na multiplicação dos pães nos 4 evangelhos. Quero concluir fazendo algumas aplicações dessa reflexão ao seu coração. Primeiro, diante da adversidade que você está passando, veja Deus como um rei, aquele que está sentado no trono e com a soberania e domínio sobre todas as coisas. Veja o Senhor, veja Deus como o seu Senhor, aquele que é o seu dono e que tem nas mãos tudo aquilo que você precisa: provisão, orientação e proteção. Mas também veja Deus como um Pai misericordioso, ou como um Deus misericordioso, aquele que diante de tudo que está circulando ao seu redor, Ele estende a você a sua misericórdia. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, agradecendo a Deus por sua vida,
pedindo que essa palavra fique no seu coração. Vamos falar com Deus? De que forma você tem visto o Senhor? Como rei? De que forma você tem visto Deus? Você tem visto Deus como seu Senhor? Aquilo que tem o que você precisa? Você tem visto Ele como um Pai, um Deus misericordioso? Portanto, comece a aplicar e entender isso no seu coração. Vamos falar com Ele? Pai, muito obrigado por esse momento. Quero te louvar e te agradecer. Abençoe os teus filhos nesse tempo. Que eles possam olhar para o Senhor e te entender a partir dessas 3 imagens. O Senhor está no trono. Tu tens nas tuas mãos aquilo que precisamos. E tu estendes sobre nós a tua misericórdia. Portanto, Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a Deus por sua vida e pedir que o Senhor te dê um tempo maravilhoso. Vamos agradecer ao Senhor? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja com a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Fiquem com Deus.